Belo Horizonte, não vejo dificuldade no trânsito dia a dia. Não porque eu sou mineiro não, você entendeu? Mas nós somos motoristas equivocados aí. Acontece problema no trânsito, discussões, brigas, mas são melhorias. São Paulo e Rio, por exemplo, é um trânsito super pesado, caótico, mesmo com todo o encantamento da prefeitura local, com rodízio e tudo, funciona, mas é um trânsito pesado comparando o nosso trânsito atualmente aqui de Belo Horizonte. Nós somos a terceira capital do Brasil, né? Em primeiro São Paulo, segundo Rio, né? E nós somos a terceira, então crescendo muito rapidamente. A culpa não é de nenhum de nós, a culpa é porque é do progresso, né? Nós estamos progredindo. Empiras 2163, apartamento 803. Eu tenho mais de 15 anos de profissão. O que eu tenho observado é que a cada dia, a cada minuto, a cada segundo, o trânsito fica mais caótico, mais violento, mais estressante e em todos os aspectos. Pessoas expressam a sua raiva, seu estresse, na falta de educação, nos gestos, nas grosserias, na buzina, que é infernal. Tinha que humanizar esse trânsito, porque ele realmente está brutal. Que a educação de trânsito, ela teria, tá, que começar no jardim da infância. Você tem que começar de pequenininho a botar como matéria escolar a educação de trânsito, porque aí vai crescendo já enquadrado naquele sistema que tem que ser. Agora, crime de trânsito é lamentável, mas o que comanda no Brasil é a impunidade. Então isso tem que banir do nosso vocabulário. Piloto há mais de 10 anos, né? Já vou para a segunda renovação de carteira, nunca me envolvi em acidente algum. A habilitação é feita, do meu ponto de vista, de uma forma que qualquer pessoa pode andar numa motocicleta, não precisa nem fazer o curso lá, porque se for para poder andar, fazer um círculo, fazer uma volta em forma de 8, subir uma rampa, parar nessa rampa e passar em uma prancha, isso qualquer pessoa pode fazer. Deveria ser feito uma preparação do condutor, que ele pudesse conhecer os pontos cegos de outros veículos, aonde ele vai ser visto, onde não vai ser, a forma correta de pilotar o seu veículo, conhecer o veículo. Eu elaborei uma forma que eu possa conduzir, analisando os pontos de risco. O que acontece é o seguinte: há casos que o condutor de um veículo particular, ele se exalta um pouco, ele esquece que tem uma vida ali no outro veículo, no ditado popular, que a lei é do mais forte. Na verdade não é, tem que ter uma conscientização. Há uma necessidade de uma educação para quem está vindo e uma reeducação para quem já está. Meu nome é Elvésio, sou médico, trabalho todos os dias de carro, ando em torno de 150 km dia e tenho habilitação desde 1977. O trânsito, não só em Belo Horizonte, como no país como um todo, tem piorado sensivelmente nos últimos anos. O trânsito no centro de Belo Horizonte, principalmente, um pouco diferente da região metropolitana, ele é caótico nos horários de pico. Trabalho na região metropolitana, em alguns municípios da região metropolitana, Betim, Igarapé, Contagem, e a gente percebe nitidamente que o trânsito, né, na rodovia ele flui com muito mais facilidade, né, de Betim ao centro de Belo Horizonte eu gasto menos tempo do que de um bairro ao centro de Belo Horizonte. O cidadão ele é espelho da sociedade que ele vive, né? E o condutor de veículo ele não é diferente. O maior vilão e talvez o maior responsável por esse caos, sem dúvida nenhuma, é o Estado, né?
que não toma providências e que não acompanhou o crescimento da frota de veículos. Se a gente não tiver políticas públicas, né, de investimento na melhoria das condições de trânsito, né, e também, obviamente, investir na educação, não só do condutor, como também dos pedestres e etc., a gente não vai conseguir reverter esse quadro no espaço que efetivamente a gente precisa. Pego uns 41,95. Para chegar eu gasto 2 horas. Quando o trânsito tá bom, para ir embora eu gasto 1,5. É estressante, é cansativo. Você já chega num lugar cansado. Eles não cumprem horário, atrasa, a gente acaba perdendo horário, chega no serviço e toma xingo. Mas a culpa não é da gente. Tem culpado para tudo quanto é lado. Muito engarrafamento, muita falta de educação, vindo não só do pedestre, como de todo mundo. Tinha 13 anos, eu fui atropelada de moto. A minha sorte é que ele estava virando a esquina, então ele estava parando na esquina. Só que a roda bateu em mim, fazendo com que eu subisse para cima deles com tudo. Aí eles não foram muito bem educados, não. Me chamaram por palavrão, falaram que a culpa era minha. Me colocaram no meio da moto, me deixaram em frente de casa e foram embora. O sistema de mobilidade, entendendo assim o conjunto de deslocamentos de pessoas, ele está no que a gente chama de crise da mobilidade. Aumento no acréscimo de veículos privados, né? Se isso era um problema, já era um problema na década de 70, 80, vem piorando. O primeiro modo que a gente tem que considerar, e é um dos modos principais e que foi desconsiderado nas últimas décadas, é o modo a pé, pedestre, o caminhar e o conjunto de outros modos que a gente tem que estar tratando, o transporte escolar, o táxi, a bicicleta, né, que é um modo não motorizado, é um modo não poluente, promove saúde. O transporte coletivo é entendido, é visto como transporte de pobre, transporte de quem não tem alternativa, né, quem não tem carro, não tem moto, é como se não tivesse a cidadania. Mesmo quem não tem, está batalhando para chegar nisso. Então essa sociedade ela é uma sociedade insustentável, né? Obviamente no transporte coletivo, um modo importantíssimo é o metrô, que tem o seu espaço, ele é estruturante, ele é um transporte de massa. E a gente tem aprendido que ao ampliar o sistema viário, ao ampliar uma rua, uma avenida, mais carro anda ali, mais carro andando, daqui a algum tempo para tudo de novo, você tem que ampliar de novo e isso indefinidamente. Então o desafio que se coloca hoje para a gente é, primeiramente, vencer essa barreira cultural, que é criar uma sociedade onde a cultura predominante não seja focada no automóvel, mas uma sustentabilidade da cidade, na qualidade de vida. Em segundo, partir para o ambiente político, ter uma aceitabilidade política das medidas para a gente conseguir efetivamente avançar, ter um compromisso social de que a gente tem que avançar nesse uso do espaço público, no deslocamento das pessoas. Belo Horizonte, ela nasceu, né, o projeto original, ele previa uma área urbana dentro da Avenida do Contorno e uma área suburbana ali em volta. Né? Era um projeto para 200 mil habitantes que um século e pouco, né, 110 anos, isso aí multiplicou por mais do que 10. A gente tem uma concentração de atividades ainda dentro da Avenida do Contorno ou próximo da Avenida do Contorno, que implica, né, numa polarização dessa região em relação à região metropolitana como um todo. É um sistema chamado radioconcêntrico, né? Então, para ir de uma região para outra, né, você muitas vezes tem que passar por essa região mais central. As tentativas do ponto de vista desse processo têm sido de regulamentar através das leis de usurpação do solo, o plano diretor de 1996, depois alterado em 2000, ele propõe, né, processos de desconcentração e de descentralização. Desconcentração de atividades, né, não residenciais e de pessoas e dos empreendimentos habitacionais. Empreendimentos imobiliários residenciais para as camadas de renda alta ainda está muito concentrado na região centro-sul, né? Com empreendimentos que têm provocado adensamento, né, desse espaço,
e exatamente uma faixa de renda que traz muito carro. Passar por um conjunto de intervenções e medidas de médio e longo prazo, associando a desconcentração, a descentralização do uso da ocupação do solo ao sistema de transporte de massa, né, que, claro, vai passar pela expansão do metrô, né, que possa, de fato, promover, pelo menos para parte da população, a possibilidade de substituir o carro pelo transporte público. Infelizmente, essa sociedade, nos últimos 100 anos ou mais de 100 anos, ela esteve a serviço do desenvolvimento de uma economia a partir da utilização de um determinado objeto chamado objeto automóvel. Nós precisamos resolver isso de modo macro, ou seja, nós precisamos ter uma intervenção do Estado para que a sociedade ela acolha essa problemática, esse problema e se empenhe em resolver. Para que você tenha mudança de cultura e mudança de valores, você tem que ter também mudança de fatores motivacionais e fatores desmotivacionais. O ideal, o esperado nesse lugar, nesse sistema, é de que elas tenham uma conduta cooperativa e solidária. Uma conduta solidária seria se colocar no lugar do outro, ter uma conduta com empatia, ou seja, preocupada com o que pode acontecer com aquele usuário mais vulnerável, como é o caso de pedestre, quando eu estou passando de carro e ele está atravessando a rua. Eu me coloco no lugar dele. E se fosse eu? Quando a sociedade coloca para as pessoas que elas têm que ser o tempo todo competitivas e individualistas, no trânsito, por ser um fenômeno extremamente coletivo, né, as pessoas não respeitarem o ambiente que elas estão naquele momento, elas vão aumentar drasticamente o nível, aumentar o risco de se envolver em acidente. Se eu foco a sociedade no desenvolvimento, em todo o seu desenvolvimento, para a utilização de um modelo de deslocamento individualista, eu estou dizendo para essas pessoas que a conduta individualista é que é a conduta correta. Esse sistema, essa sociedade, ela está a serviço de quem? E a serviço do quê?